Olá, queridos irmãos, estamos chegando ao final da nossa leitura bíblica anual. E nessa semana faremos a leitura de Filipenses, Colossenses e nos livros proféticos de Ezequiel e Isaías. Bom, iniciamos a semana lendo a conhecida Carta da Alegria. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele estava preso um longo período em Roma, sob a vigilância da guarda pretoriana, podendo sim receber visitas e expressar a sua fé. E mesmo preso, Paulo tinha motivos para se alegrar, tanto pela boa obra que o Senhor começou na vida dos filipenses, pelas suas lutas contribuírem para a proclamação do Evangelho, quanto também pela certeza de que esse mesmo Evangelho não estava e não podia ser aprisionado por nada nem ninguém. A palavra dele ao coração dos filipenses é: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Dessa forma, mesmo aprisionado, podia prover livremente as orientações necessárias para que aquela comunidade crescesse mais na vida cristã. Paulo podia se alegrar e agradecer também pelo cuidado do Senhor e pela generosidade dos filipenses ao enviar, pelas mãos de Epafrodito, uma generosa oferta. Em suma, a alegria é um tema de destaque e muito importante na carta aos Filipenses. Conforme Hendrickson afirma, do início ao fim, a carta está saturada do esplendor da alegria. E ele continua: a alegria que Paulo menciona repetidas vezes é aquela alegria indizível e gloriosa. É a grande alegria que, longe de depender de circunstâncias externas, emana do coração desse prisioneiro que vivia dia e noite encarando um soldado, com poucos amigos para confortá-lo e muitos inimigos prontos a agravar-lhe as aflições em suas cadeias e possivelmente encarando a morte. O apóstolo escreve esta carta a fim de que, ao fazer seus leitores participantes dessa alegria, ele mesmo tenha sua alegria consumada. Seguindo a carta de Paulo aos Colossenses, junto com Filipenses, Efésios e Filemão, são consideradas também as cartas da prisão, justamente por terem sido escritas neste contexto. O relatório recebido por Epáfras, amado conservo e servo de Cristo Jesus, é favorável em relação aos colossenses. Os colossenses estavam crescendo na fé e em Cristo, no amor para com os santos e na esperança reservada para todos eles. O Evangelho chegou até eles por meio da pregação da palavra da verdade, que é o próprio Evangelho, e estava produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Ao mesmo tempo, aquela comunidade sofria sim com ataques de falsos mestres que tentavam desviá-los da vida cristã e da certeza de que Cristo é o nosso completo e suficiente Salvador. Paulo então os orienta quanto às virtudes da vida cristã e os cuidados com os falsos mestres. Colossenses 2 diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 3 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem
com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. No livro do profeta Ezequiel, do capítulo 18 ao 26, Deus continua tratando com os pecados do seu povo. E logo no capítulo 18 temos uma questão muito importante. Existe maldição hereditária? Se os nossos pais cometeram inúmeros pecados, será que estes pecados serão lançados sobre nós também? Será que, como aquele ditado diz, filho de peixe, peixinho é? Deus chama a atenção do seu povo para a questão da responsabilidade pessoal. O filho sofrerá as consequências dos seus atos não porque é filho de um assassino ou ladrão, mas porque agiu de modo abominável diante do Senhor. Da mesma forma, se este filho fizer aquilo que agrada ao Senhor, diferente dos seus pais, ele viverá, segundo a sua responsabilidade diante do Senhor. Dessa maneira, afirmamos que não existe maldição hereditária, pois cada um é responsável, segundo a palavra de Deus, pela justiça ou pelos pecados realizados. Bom saber que, apesar da infidelidade do povo, Deus vem com juízo para expurgar todo o mal e reunir o remanescente fiel. Agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós perante as nações. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que, levantando a mão, jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não segundo os vossos caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. No livro de Isaías, somos exortados ainda a respeito da fidelidade e redenção do Senhor. O profeta, como sabemos, tinha a função de trazer a palavra de conserto da parte de Deus. Ele não deveria falar de si mesmo ou trazer alguma novidade, mas palavra de arrependimento, retorno à aliança outrora quebrada. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel e saístes da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia e os teus descendentes como os grãos da areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído diante de mim. A palavra de arrependimento e de salvação culmina no ponto máximo, a vinda do servo do Senhor. Aquele que de uma vez por todas levaria sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Aquele que seria traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E assim o Senhor declara: todavia o Senhor agradou moê-lo fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Queridos irmãos, que seja a sua leitura uma bênção para o seu coração, e assim cresçamos mais e mais na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Uma ótima semana, uma ótima leitura. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração.